Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Na tradição da igreja, isso não está nas Sagradas Escrituras. Na tradição, conta que Nossa Senhora, ali já bem pequena, mocinha, foi apresentada no templo, foi levada ao templo. Neste dia dessa dedicação do ano 543 da igreja de Santa Maria a Nova, construída perto do templo de Jerusalém, celebramos junto com os cristãos da igreja oriental a dedicação que Maria fez de si mesma a Deus, já desde a infância, movida pelo Espírito Santo que a encheu de graça desde a sua Imaculada Conceição. Nossa Senhora, ela nasceu, foi concebida no seio, no ventre de sua mãe Ana. Ela foi preservada do pecado original, tendo em vista o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela teve toda uma preparação para que ela pudesse receber o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, quando ela é concebida sem o pecado original. Nós, quando somos concebidos, nós carregamos esse pecado original em nós, que depois, com o batismo, nós somos lavados desta mancha. Nossa Senhora, ela é concebida sem pecado original. Como eu disse aqui no início da homilia, essa concepção de Nossa Senhora não tem na Sagrada Escritura. O nascimento de Jesus não tem na Sagrada Escritura. E não é o nascimento de Nossa Senhora, né? Não tem na Sagrada Escritura. E não é por isso que Nossa Senhora não foi concebida e não é por isso que Nossa Senhora não nasceu, né? Que isso aqui é infelizmente, essa heresia protestante que começou lá com Martim Lutero, que era um sacerdote agostiniano que abandonou a Igreja Católica e aí ele fundou o luteranismo, os luteranos, Lutero, né? Luteranos. Infelizmente, ele trouxe isso, dizendo que a única coisa que pode dizer se é verdade ou não é se está na Sagrada Escritura. Só a Escritura. Tudo tem que estar escrito na Sagrada Escritura. Se não estiver na Sagrada Escritura, não é verdade. Então eu pergunto, não é verdade que Maria nasceu? Não é verdade que Maria foi concebida sem o pecado original? Claro que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original e claro que Nossa Senhora nasceu. A tradição da igreja vai nos mostrando isso, o Espírito Santo vai nos dando isso através dos concílios e tudo mais.
E é por isso que hoje nós contemplamos esse momento que Nossa Senhora ela foi levada ao templo junto com os seus pais, Ana e Joaquim, Santa Ana e São Joaquim, e ela foi apresentada, ela foi levada ao templo. E segundo a tradição, diz que naquele momento que Nossa Senhora chegou no templo e ela ficou lá, ela já na infância dela, ela se apresenta, ela se consagra, ela se entrega, ela se torna toda de Deus, toda do Senhor. Aquela que foi concebida sem pecado original. Por isso que hoje nós comemoramos essa celebração, a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Ali já na infância, levada pela ação de Deus, ela se consagra para ser toda de Deus, toda pura, toda santa. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Ela que é a obediente por excelência. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando depois, lá na frente, o anjo Gabriel se apresenta a ela para convidá-la para receber o Salvador do mundo, ela fala, eis aqui a serva do Senhor. É por isso que no Evangelho de hoje, nós vemos justamente esse momento em que Jesus está ali pregando às multidões e Nossa Senhora chega com aqui diz os irmãos de Jesus, mas são os parentes de Jesus, porque ela não teve outros filhos, e aqui entra mais uma vez uma heresia protestante, dizendo que Nossa Senhora, depois que ela teve Jesus, ela teve outros filhos e não tem. São os irmãos. Então, para o judeu não existia essa questão de primos, de falar, como nós falamos, né? Primos. Todos eram irmãos, os parentes eram chamados de irmãos. E quando ela chega ali, alguém diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Aí Jesus rebate dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo as mãos para os discípulos, Jesus disse, eis aí minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão e minha irmã. De forma indireta, Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que ela foi aquela que fez a vontade de Deus. Aqui do meu lado, aqui na capela, tem uma imagem tão bonita aqui do lado de Nossa Senhora das Graças. Que imagem bonita. Ela que fez a vontade. Ela que se apresentou. Toda de Deus. Toda para Ele. E viveu para Ele. E quando Jesus nasce, ela vive agora para Jesus, para cuidar de Jesus. Para educar Jesus, amamentar Jesus. Fazer tudo que era preciso fazer. Ali junto com José, que torna-se o pai adotivo, e ela não, ela é a mãe, porque Jesus foi gerado, foi concebido e gerado no ventre dela, a ação do Espírito que veio sobre ela, toda de Deus. Eu estou repetindo isso para que no dia em que nós comemoramos a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, vamos fazer isso também no dia de hoje, vamos nos apresentar diante de Deus. E como ela, ali já desde a infância, ela se consagra inteiramente, que nós hoje também nos consagremos, dizendo, eu também, Jesus, sou todo teu por meio de Maria. Por meio de Maria eu sou todo teu.
E você que é mulher vai dizer, eu sou toda tua, Jesus, por meio de Maria. E vamos nos entregar, vamos nos consagrar. Não existe coisa melhor do que nós sermos de Deus. Claro, no batismo nós já fizemos isso no dia do nosso batismo. Mas hoje nós queremos fazer isso mais uma vez. Fazer essa oração de entrega, de consagração. E vocês que são pais, eu recomendo, consagra os seus filhos, entrega os seus filhos hoje, neste dia tão maravilhoso. Hoje é dia de apresentação, hoje é dia de nós estarmos diante daquele que nos criou, que nos salvou, que enviou o seu Filho para nos redimir. Pela ação do Espírito, hoje é o dia de nós nos colocarmos diante de Deus e dizer, Senhor, como a sua mãe, já na infância, se consagrou inteiramente a vós, meu Senhor, se consagrou inteiramente ao Pai, ao Espírito Santo, ao seu Filho, que ainda não era o Filho, que ia ser ainda, mas ela já se entregou totalmente ali. Hoje nós nos entregamos diante da Santíssima Trindade e queremos dizer que nós somos inteiramente teus. Nós consagramos os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, o nosso trabalho, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes. Eu, como padre, me coloco e me apresento, colocando o meu sacerdócio e pedindo a Deus a fidelidade da Virgem Maria neste dia de apresentação e de consagração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.